Olá, meu povo do Entre Ecos e Afetos. Hoje o episódio traz um tema essencial e urgente: educação, infância e o poder de transformar vidas. Vamos refletir sobre como a desigualdade social marca a infância desde os primeiros anos de vida e como a escola pode ser mais do que um espaço de ensino, um lugar de acolhimento, proteção e esperança. E para essa conversa tão importante, a gente recebe duas pessoas incríveis que vivem e constroem a transformação por meio da educação no dia a dia. Daniel Silva, palestrante, empresário e professor, e também Fátima Silva, pedagoga com atuação forte nas áreas de educação especial, saúde mental e políticas públicas. Fale um pouco sobre vocês, apresentem um trabalho. Eu começo? Sim. Prazer, tá, pessoal? Olha, eu comecei quando eu tinha 8 anos de idade, percebi que meus amigos tinham um pouco de dificuldade de aprender as matérias de matemática e eu ficava me perguntando por que que o professor não consegue ensinar pra eles, porque eu aprendia muito facilmente e alguns amigos não conseguiam entender. Aí o professor me pedia pra poder resolver os exercícios no quadro e também ajudar os colegas que não conseguiam entender a matéria. E aí, naquele momento, eu percebi que a gente tinha múltiplas inteligências, né? Que tem pessoas que vão se dedicar mais à matemática, outros vão se dedicar mais à história. Então, cada um tem uma facilidade. E eu também percebi que muitas vezes é um pouco mais difícil para alguém que tem muito conhecimento sobre algo conseguir facilitar aquele conteúdo a ponto de falar com alguém que não tem conhecimento nenhum. Porque o óbvio, né? Só é óbvio porque a gente sabe. Para quem não sabe, não é óbvio. Então, foi aí que eu comecei essa jornada como educador, né? Meio que informalmente. Aí com 17 eu comecei a me dedicar mais formalmente, que foi quando eu me tornei de fato professor, né, de um programa social. Lá eu estava trabalhando com alfabetização de crianças, também ensinava matemática. E aí que eu comecei a perceber o quanto que a nossa educação formal é falha. Porque aquelas crianças que já deveriam saber, por exemplo, potência, radiciação, elas ainda não sabiam somar e subtrair. Crianças que já deveriam, naquele momento, né, serem capazes de interpretar texto, de formular textos, escrever uma redação minimamente coesa, elas não sabiam fazer isso. E aí eu comecei a me indignar, né, com o como a educação, sobretudo pública, era tão ruim. Então, de lá pra cá, eu realmente mudei o meu destino, né, eu que queria, assim como a amiga Carla, ser advogado, eu me dediquei mais à área de educação, né, e tô aí até hoje. E você, Fátima? Bem, minha vida começou, minha mãe empregada doméstica, né, trabalhando num lugar muito importante, para uma pessoa muito importante na Tijuca, e de uma hora para outra eu tive que estar na comunidade, na casa da minha avó, na favela, né, na comunidade, e eu me vi assim naquela desigualdade, assim, vendo as crianças, né, eu fui uma criança até os 6 anos, né, com todos os benefícios de uma criança da classe alta, né? Com comida, com orientação, com brinquedos, muitos brinquedos. E quando eu fui para a comunidade, eu vi a desigualdade das crianças. Eu era assim uma pessoa que era assim, Fatinha, você já comeu maçã? Já. Fatinha, você já andou de elevador? Já. Você já andou de carro? Já. Você já foi ao médico? Já. Então isso me impactou muito, né? E eu fui continuando ali eu digo assim, indignação. Por que essas crianças aqui, como eu, né, não têm essa condição? E com 6 anos eu já aprendi a ler, já sabia ler, já sabia ler, já comecei a fazer com as crianças o que as minhas patroas faziam comigo, a patroa da minha mãe, né? De fazer orientação e a paróquia, né? Nossa Senhora Conceição, lá onde eu morei, lá em Parada de Lucas, e me convidou fui para a catequese. E ali eu me vi liderança. E na minha liderança em relação a atividades, né, de formação, de escola, era o sonho era cuidar das crianças. Sempre que cuidar das crianças, que eu ficava muito, via as crianças muito vulnerável, né? E ali eu comecei. E da partir dali, comecei a trabalhar em projeto social, mas comecei a trabalhar em banco, e o banco, assim, como é que eu vou dar minha inteligência? Comecei a começar a entender, né? Pro capital. Eu quero dar minha inteligência, minha vida para o social. E comecei a trabalhar numa casa de acolhida, né, de Campinhos, que era minha situação de rua. E ali eu comecei todo um trabalho de educação, porque as crianças também precisavam de uma outra formação. Assim, para além da educação formal, né, do aletramento, ela precisava de condições sociais para poder aprender. Então, por aí que eu comecei, né? Sou mãe, sou avó, né?
E você tem uma experiência, assim, de visão dessa classe, né? E eu penso que as crianças vulneráveis, né, são as que mais precisam de atenção, formação e um outro tipo de linguagem, né? Assim, eu sou caminhando de Paulo Freire, né? Sou Paulo Freireano, que é a educação liberta, né? Educação libertária mesmo. E aí, dentro desse contexto é que eu trabalho até hoje. É interessante que todos nós aqui estamos em protagonismos de fala, né? Não lugar de fala, mas protagonismo, Sim. porque acho que todos aqui teve uma história, né, em relação à educação, né? Sim, Não digo capacitação, mas acho que conhecimento, né? A busca pelo conhecimento, que verdade. estamos aqui porque buscamos o conhecimento, né? Sim, E em conversa anterior, né, ao podcast, descobri que fiz catequese, fiz crisma nessa paróquia, onde você iniciou, né, o seu trabalho. é sempre assim o mundo, né? A gente fala que é uma azeitona, né? As histórias sempre vão se cruzar de alguma forma. E talvez, assim, talvez não, mas para a gente chegar aqui nesse momento e de que realmente de todas as histórias que vocês trouxeram aqui da vida de vocês é basicamente a nossa vida, né? De que a gente escolheu o conhecimento, a gente foi conduzido, teve a questão familiar, né? Aquela base, o que é mais difícil para as crianças em condições vulneráveis, né? Então, assim, mas a gente, graças a Deus, teve aquela base ali de vamos estudar, porque não adianta só o conhecimento formal, vai para a escola, estuda, e o resto, a parte, né, de vida em si, né? A Fatinha trouxe aqui a parte que ela começou a trabalhar no banco, então acho que assim, o capital e o social, de certa forma, eles andam juntos, não precisa ser só um lado ou precisa ser só o outro, né? Mas uma sociedade trabalhando como um todo por essas crianças que precisam da educação formal e do apoio, né? Aí Do pontuou apoio. muito brilhantemente, né? Não Sim. adianta você dar a educação, você tem que dar condições para que ela consiga chegar até esse espaço, né? E as crianças, elas têm, assim, qual o olhar que a gente faz para ela, né? Qual o olhar que você, uma criança, né, que vulnerável, mas ali dentro dela tem uma inteligência, né? Qual o olhar que você faz, né? Não assim, não rotulá-la só porque ela, o lugar que ela mora, mas ela tem sonho, ela tem potencialidade, ela tem, né? O que que você vai desenvolver nela, né? Assim, eu digo assim, ninguém dá nada para ninguém, a gente se constrói junto, né? Comunitariamente. E às vezes falta esse olhar, né? Que a criança ali de falar, não, vai lá que você é capaz, você consegue. E ter o trabalho que você tem é bem bonito. De você enxergar o potencial de crianças que às vezes são cercadas de circunstâncias que fala, eu não vou sair daqui, porque essa é a realidade que eu vivo. E quando vem assim, anjos enviados de falar assim, vai sair, então, ó, a vida existe existe isso aqui, existe. Aí planta aquela sementinha, né? De não, Que bom vai que dar certo. existem, né, essas Sim, mentes, né, como você lá com 8 anos, implicado pela situação que você vivia, entender dessa situação, dessa necessidade, né, que eram seus colegas, né, que a partir dali você, não, eu acho que, e aí com 17, né, com 17 eu vou tentar ser um agente em que consiga mudar essa situação, é interessante. muito. Para a gente começar de vez, né, a nossa conversa, vocês dois, assim, para vocês, o que significa uma infância vulnerável no Brasil? Assim, o que vem na cabeça de primeiro, assim, vulnerabilidade das crianças hoje? Olha, a vulnerabilidade ela pode se manifestar de diversas formas, né? Mas se eu tivesse que escolher uma para representar, eu acredito que a fome é a mais brutal. Porque, por exemplo, se uma criança ela tem carência de algumas vitaminas na primeira infância, que seria ali até os 2 anos de idade, ela pode ter danos irreversíveis no cérebro. Então, isso prejudica o desenvolvimento motor, prejudica o desenvolvimento cognitivo, atrapalha também na atenção e na memória. Então, basicamente, a má alimentação na infância prejudica a vida inteira dessa criança. Inclusive, você disse que gosta muito de Paulo Freire, né? E ele dizia que não é possível educar quem tem fome. Então, esse contexto social que está ao redor da educação é uma coisa que é inseparável. Você não pode educar alguém que tem fome.
Imagina uma criança. Você, quando tá com fome, por exemplo, você já tá estressada. Se tiver com fome, o que acontece? O estresse Acontece. aumenta, né? Você tá ansioso. Se você Acontece, tiver né? com fome, o que acontece? A ansiedade aumenta. Então, se você tem dificuldade em aprender matemática e for pra escola com fome, você não vai aprender matemática. Então, a gente resolver também essa parte social, que é indissociável, né, da parte educacional, é muito importante. E, inclusive, isso dá retorno. Porque você estava falando um pouco antes que você não queria se dedicar ao capital, mas você queria se dedicar à parte social. E muitas vezes essa é uma briga quando se fala de educação. Ah, a educação é importante, mas não dá para investir muito. O país está quebrado, a gente não tem dinheiro. É sempre esse discurso de, nossa, a gente valoriza a educação, mas dinheiro que é bom a gente não pode investir. É mais ou menos assim, né? Só que se a gente for pensar de maneira capitalista mesmo, né? Pensar em dinheiro, o investimento na primeira infância, o investimento na educação, ele é muito importante. Inclusive, um Nobel de Economia, que é o James Heckman, ele mostrou que a cada $1 que você investe na primeira infância, retornam $13 no futuro. E o que seria investir nessa primeira infância? É investir numa creche, para essa criança não ficar na rua o tempo todo, ela poder brincar, poder se desenvolver. Antes dela entrar na escola, ela já vai ter um desenvolvimento cognitivo muito maior. Então você já prepara a criança para entrar na escola. Investir também na primeira infância é projeto social, Bolsa Família, que tira muitas famílias daquela condição de vulnerabilidade extrema, né? Onde a criança mal tem o que comer. Ensino em tempo integral, também investir na primeira infância, porque ali a criança toma café, almoça e lancha. Os pais só vão precisar da janta em casa. Então, quando você pensa nesses aspectos sociais que estão ao redor da educação, você percebe que eles são indissociáveis. Para a gente conseguir alfabetizar 100% da população, inclusive hoje, né, entre os jovens, o analfabetismo funcional está em cerca de 30%. Então a gente escolarizou muita gente, mas não necessariamente alfabetizou. Porque a galera está saindo do ensino médio sem saber interpretar um texto. Então, a gente precisa olhar para esse campo social também, que está relacionado com a educação, sobretudo na primeira infância. Porque se você não investe na infância, não adianta investir na universidade. Inclusive, no Brasil, a gente gasta bastante dinheiro, né, com o ensino superior, mais do que com o ensino básico. Só que não adianta você tentar corrigir lá no futuro uma pessoa que teve uma má formação. Então, eu acredito que o principal impacto, né, dentro da educação, na verdade, está fora da sala de aula e é as condições sociais dos alunos. Acaba virando uma alfabetização para aquele fim, né? Tipo, a pessoa tá no ensino médio, então é alfabetizada para conseguir aquele mérito do ensino médio, né? Você faz um ensino médio técnico, aí ele vai aprender aquilo ali, mas esquece toda a base, né? Como que chegou ali, esquece que a interpretação de texto é importante em qualquer fase da vida. Escrever bem é importante em qualquer fase da vida, né? E não adianta ter profissionais que só sabem aquilo que se profissionalizou e nada além daquilo, né? Então, assim, uma provocação muito importante, porque assim, Brasil, né, a questão da vulnerabilidade da criança no Brasil, quer dizer, é muito amplo, né? Porque a gente olha muito para o nosso território, mas assim, o Brasil, ele tem postos, né? Ele tem locais, ele tem territórios vulneráveis. A gente vê hoje agora a COP30, né? Você tem o grande centro promovendo várias promoções de direito para a formação da COP30, mas você também tem os bolsões de exclusões com os indígenas, com os quilombolas, né? Então, você falar de Brasil, né, a questão da vulnerabilidade, além da fome, né, de todas as dinâmicas que ela provoca, o nosso amigo falou, mas também, quer dizer, a família dela, a questão do Brasil, a família dela, se a criança... A gente pensa sempre num projeto, né? Mulher empoderada empodera seus filhos. Se você tem no Brasil um projeto de mulheres empoderadas de trabalho, de formação, de geração de renda, né? Isso vai desenvolver na criança uma outra forma de visão de mundo, de leitura de mundo, né? Então, se a gente, ele precisa, falo da minha realidade aqui, claro, mas como pastoral do Menor Nacional, tenho amigos que contam as histórias de Manaus, do Pará, né, da Paraíba, do Nordeste, das grandes violências vulneráveis, crianças que ainda trabalham, crianças pequenas, né, que quebram coco, crianças pequenas que trabalham na carvoaria. Então, a questão da vulnerabilidade, né, ela é ampla demais. Então, eu estou num território onde as crianças, além da fome, não têm água, é sede, né?
Se você, com toda a alimentação, você precisa dessa alimentação para você criar neurônios cognitivos, né? Para você poder pensar, imagina a sede, né? Você não ter o que beber. Então, assim, é muito amplo e a gente vai conversar mais. A gente precisa, né? Para além o Brasil, para além das pactuações, né? A gente tem um país que assinou alguns contratos internacionais. A gente tem as ODS, que tem até 2030 para desenvolver 17 ações para o Brasil. Quer dizer, você vive, eu trabalho muito o artigo 10, que é da desigualdade, né? Será que os estão preocupados com isso? Quem faz essa gestão nacional, eu sei que está, mas os outros, né? Será que está preocupado dessa vulnerável, da prioridade absoluta do artigo 227 da Constituição Federal? Será que está? Então, a vulnerabilidade ela tem este perfil, né? Quando a gente olha uma criança, né? De onde ela vem, como ela está, onde ela mora, né? Quem são os familiares dela, né? Quem é o gestor daquele lugar? Por quê? Porque se ela está sendo vulnerável, alguém construiu essa vulnerabilidade, ela não está à toa. Alguém promoveu essa vulnerabilidade para essa criança. Então é luta, né? É luta todo dia, toda hora, assim, é a teimosia para que essa criança entre no seu direito. Verdade, e é o que você falou, né? A gente está aqui num limite Rio de Janeiro, né? Então, assim, quando a gente fala de Brasil, é algo que não dá nem para a gente imaginar, né? E quando a gente estava aqui conversando, que você falou, os pais ali tiveram 15 filhos. 15, não tem. Hoje, com a situação, hoje é tudo muito caro, educação muito cara. Antigamente, como é que era, né? Onde come um, comem dois, comem três. Tá, até comem, mas e o resto, né? Então, assim, é a vulnerabilidade no sentido mais amplo que existe, né? De uma atenção, de um exemplo, né? Que, como você falou, as mães empoderadas, mas a gente ter, assim, a ideia de que a criança... Você pode falar o que for, mas ela vai seguir o exemplo do que ela vê. Então, é uma vulnerabilidade que começa lá. Quando aquela criança saiu da barriga da mãe, ele já começa uma vulnerabilidade que tem que ser enxergada ali pelo núcleo familiar. Aquela criança vai para a escola, né? A escola acolher e também ter essa visão, a sociedade como um todo. No episódio que a gente gravou aqui sobre o abuso, né? Infantil. No sentido do trabalho infantil, o abuso sexual, que é assim para todo mundo, né? Alguém, tá, não é comigo, não vou dar atenção, não vou prestar atenção. Então vai muito do olhar humano, né? Da gente falar assim, cara, o que a gente pode fazer para reduzir? A gente, infelizmente, sozinho, a gente não consegue resolver nada. Você tá aí nessa batalha há muitos anos, cuidando. Mas se eu acho que todo mundo abraçasse a causa, seria um pouco menos difícil, né? Digamos assim. Quebrar esse ciclo, né, da vulnerabilidade. Quebrar o ciclo que vem, né, da ancestralidade. Você falou, né, da questão dos filhos. Minha avó teve 13 filhos. As mais velhas tiveram, em média, 5 a 6 filhos. As mais novas já tiveram 3 ou 2, né? Então você vê que, de alguma forma, né, você vai quebrando isso, né? Mulheres empoderadas, filhos empoderados, né? Quando você empodera ou quando você alimenta de conhecimento os pais, automaticamente esses pais são exemplos para esses filhos, né? Não adianta faça o que eu faço, né? Mas não faça o que eu digo, alguma coisa assim. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Então, assim, se você não é um bom exemplo, você não vai saber ensinar o seu filho, né? E dizer para ele o que fazer e não fazer, né? E acontecia muito, né? Tipo, a mãe queria muito pro filho, mas era a mãe que não sabia ler, né? Era a mãe que não tinha alfabetização, não sabia nem ensinar o filho, mas queria que ele estudasse. Não, você vai ser diferente de mim, né? Você outra realidade. Então, é quebrar esse ciclo, né? Pode falar. Não, assim, eu sou filha de uma mãe, de uma mulher que não sabia ler nem escrever. Minha avó indígena, né? E minha mãe analfabeta também. Mãe, vamos estudar. Não, você já sabe, você lê para mim. Então, você tem essa, não, vai estudar, né? E assim, depois de quando fiz uma idade, você já leu, já sabe contar, já sabe ler.
vamos trabalhar no supermercado. Eu, não, mãe, quero trabalhar em banco. Não? Então tem essa limitação que você tem, porque tem as fênix também, né? Tem as crianças que nascem nesse, mas ela não consegue, a rede dela de apoio, né? Os padres, os pastores, ou a melhor amigo, ele tira também a criança desse ciclo. Não, não vou Sim. continuar a mesma coisa, eu quero estudar, quero ler. É aquele vídeo, né, que É. a gente vê no Instagram, os fósforos pegando fogo e um cai. Dali pra frente, modifica toda uma história, né, de uma família, de uma cultura, né? E assim, dentro desse assunto, como é que vocês veem os impactos da desigualdade no desenvolvimento emocional, social, educacional dessas crianças? A desigualdade pesa, né? Como você falou, até no meio que você vivia muita coisa que as crianças que estavam ali não tinham condições. Mas qual é o impacto que isso gera numa criança, dessa desigualdade? Pode ser. Eu vou me ater mais ao impacto social, né? Porque uma coisa que a gente tem ignorado muito, e a gente que fala sobre a ascensão social, meritocracia, todas essas possibilidades que o mundo moderno permite, graças a Deus, às vezes a gente ignora o quanto que nós somos influenciados e quase que determinados pelo meio que a gente vive, né? Por exemplo, Piaget, que foi um precursor da psicologia infantil, ele mostra que até os 6, mais ou menos 7 anos de idade, uma criança ela não tem uma moral ainda. Ela está formando o que seria uma moral, o que é certo, o que é errado. Só que como ela forma isso? Através do espelhamento. Então, se uma criança vê, por exemplo, o pai batendo na mãe, ela aprende que a agressão é normal. Ou ela aprende o pior, que a agressão do homem à mulher é normal. Se uma criança ela vê pessoas usando droga, pessoas andando com arma, pessoas matando, sendo mortas, ela aprende que usar droga, e que agredir, e que matar, tudo isso é normal. Então, o que a gente vai esperar no futuro de uma criança que veio dentro desse contexto? Aí, quando essa criança tiver 16 anos, ela vai estar usando droga, vai estar envolvida com o que não deve, vai estar sendo presa ou morta. Só que a gente vai dizer, ele escolheu isso. Será mesmo que foi uma escolha? Você pega uma criança que é criada dentro de um condomínio lá em Alphaville. Você pega outra criança que é criada dentro da favela da Rocinha. Aí você acha que foram as escolhas que determinaram que um seria desembargador e o outro aviãozinho do tráfico. Não dá pra gente ignorar que essa infância precisa ser protegida. Como sociedade, a gente precisa proteger a infância. Inclusive, Platão dizia, né? Eu sou muito da área da filosofia. Platão ele dizia que o homem mau, ele só é mau porque é ignorante. Porque uma vez que a gente conhece a verdade, né? A verdade nos liberta. Um pouco do que o Paulo Freire também defendia, né? O conhecimento liberta. Então, Pitágoras, que é outro filósofo um pouco anterior a Platão, ele dizia que se você educa a criança, você não precisa punir o adulto. Então, como sociedade, a gente vai escolher o quê? Investir em escolas ou em presídios? A gente vai querer investir na formação ou na punição? A gente quer ter alunos estudando no regime integral, tendo seus direitos garantidos e sendo preparados para o futuro? Ou a gente vai deixar isso de lado para depois ter que encarcerar nossa população? É uma escolha. Esse impacto social da educação, ele já está dado. Qualquer pessoa que saiba interpretar um texto, saiba interpretar um dado, ela vai perceber que há uma relação direta entre uma educação universal, gratuita, de qualidade para uma sociedade e o impacto que isso gera, tanto na economia quanto na criminalidade. Só que a gente está insistindo em pegar os péssimos exemplos do mundo e ignorar os bons exemplos dos países que investem um percentual do PIB muito agressivo na educação, países que realmente transformaram a educação em regime integral, e aqui no Brasil a gente acha que deixar o aluno 3, 4 horas no colégio, a gente chama isso de educação. O aluno não tem um psicólogo, o aluno não faz esportes, quando faz é no máximo um futebolzinho ali, não é esporte de verdade, né? E a gente chama isso de educação. Enquanto os maiores países que mais cresceram nas últimas décadas foram aqueles que colocaram um aluno de 7 da manhã até 6 da noite na escola para poder ter 3 refeições, milhares de disciplinas e fugir dessa realidade social que ainda é tão dura para boa parte da população. Então você tira a criança ali da vulnerabilidade, da realidade da família dela, do lugar onde ela mora, e você coloca ela em outro universo, numa educação de qualidade, onde está também, por exemplo, o filho do presidente, o filho do advogado, onde ali todo mundo é igual. Então, eu acho que essa educação, que ela é gratuita, que ela é de qualidade, que ela é universal, é o que mais ou menos nos equilibra como seres humanos. Porque ali aquela criança vai ter o que comer, vai ter uma boa educação, e aí ela vai estar competindo, pelo menos parcialmente, em pé de igualdade com todas as outras. Mas se uma criança não se alimenta até os 2 anos, não tem uma boa educação, a gente vai esperar o que dela no futuro. Então, eu acho que
É isso que a gente precisa olhar principalmente hoje. Faz a pergunta de novo, que é grande. É, como vocês veem os impactos da desigualdade no desenvolvimento emocional, social e educacional da criança? Então, Qual é o impacto dessa desigualdade? é total, né? É total. Agora, assim, a gente, quando a desigualdade, quando a gente fala desigualdade, a desigualdade em comunidade, né? Tem diferentes desigualdades, né? Se eu moro numa comunidade, mas que tem todos os equipamentos públicos, né? De acesso, a desigualdade vai ser diferente. Porque eu posso ir à escola, ela é bem precária, eu moro em comunidade, não acesso, mas eu tenho acesso a um posto médico, eu tenho acesso ali ao transporte, né? Por exemplo, uma desigualdade. Falar um exemplo, dei aula na Rocinha, dei aula no Vidigal, dei aula aqui no Vila do João. E perguntava às crianças, né? O que que você viu da sua janela? Aí as crianças da Vila do João falaram assim, eu vejo a Avenida Brasil, vejo né, a linha vermelha, vejo armas, vejo porco, vejo lixo. Aí eu perguntei no Vidigal, o que que você vê da sua janela? Eu vejo o mar, vejo a pedra, vejo meus amigos, né? E vejo o mato, vejo a floresta. Então, assim, essa desigualdade, a construção da visão de mundo dessa criança vai ser diferente de uma criança, por exemplo, que mora no Jardim Gramacho, que acorda, né, e vê só mesmo o descarte, né, o tempo todo, que sente o cheiro do lixo, que sente o cheiro de um produto químico que passa pela rua e vê o rato pelo chão. Então, ela vai para a escola, tem que ir para a escola, tem que ter muita força de vontade, né? Teve um projeto que eu criei aqui também de uma bicicleta, porque a distância era tão longe da escola, da casa dele, que ele tem que ter uma força. Meu Deus, dia de chuva, como é que é dia de chuva? Sem guarda-chuva, sem transporte. Então, quando você trabalha o dia a dia dessa criança, você vê essa criança, né? O sacrifício que ela faz, né? Com tudo que você fala, você tem que sonhar, você tem que construir, você tem que estudar, você tem. Tem como, Patinha? Né? Então, assim, então vamos lá. Paulinho, você não vai faltar mais. Mas é muito longe. Vou arrumar uma bicicleta para você, tudo bem? Vou te emprestar a bicicleta. É o Paulinho, eu vou. Aí eu digo, vou emprestar, empresto, consigo a bicicleta e faço a doação da bicicleta para o Paulinho. Paulinho vai, não falta mais. Porque eu falei, ó, eu vou lá na escola saber se você está estudando, né? Porque aí para poder dar um prêmio para ele no final. Depois de 2 anos, eu continuo indo. Ele fica assim, tia, não estou faltando não, estou faltando não. Claro que depois eu não pego a bicicleta, mas ele já criou a construção dele diária, já aprendeu, mas a escola também tem a sua contrapartida. Porque se a escola ela não promove um acolhimento, né, que ela não vê essa criança como uma potencialidade de transformação, ela também falha. Então, se não tiver o tripé, escola, comunidade, família, né? Então, essa questão vulnerável, a questão de como isso implica nela também, né? Se uma criança sai da escola, né, 6 horas da noite, para ir para casa, uma criança de 6 anos de idade, sai de casa. Isso vai implicar também nela, né? Isso vai impactar nela. Se ela vai para casa e não tem um livro para ela ler, se os pais não leem, ou então se fica o tempo 24 horas no celular, porque hoje também tem essa questão, né? A criança, a educação dela, para além do aletramento, para além da questão cultural que ela não tem, não existe na vida dela, se ela não tiver essa construção coletiva da família, comunidade, pensando nela, né, a gente falhou. Falhou tudo, né? Acontece muito. Eu sou psicólogo, né? E há uma época eu atendia crianças, né? E aí os pais reclamavam, fica muito tempo na tela. E aí eu sempre implicava os pais a falar isso. E você, quanto tempo fica na tela? Mas eu trabalho, eu tenho que trabalhar no telefone, tá? Mas ele tá seguindo o seu exemplo. E quando você não dá atenção, quando você tá na sua tela e você não dá atenção ao seu filho, o seu filho vai pegar a tela também, porque ele entende que isso é uma atenção. É o que você falou do exemplo, né? O exemplo vai ser esse. Então, como que consegue mudar isso, né? Também na psicologia, né? Se em casa, né, não mantém um comportamento, como que eu vou mudar o comportamento?
Não tem como mudar, né? Tem criança que elas pedem, a gente perguntou, teve um período, a gente perguntou o que que eles queriam falar, o Dia dos Pais, né? O que que eles queriam? Dar um recado, né? Na questão participativa, de ouvir a criança. Aí ela falou assim, o que eu mais queria é que meu pai me olhasse, minha mãe me olhasse mais, Olha aí. né? Quer dizer, elas pedem, né? E casos assim que a gente anda no metrô, né? Aí a criança tá com a mãe tá olhando o celular e a criança vira a cara para a criança olhar para ela, assim, olhar, né? Quer dizer, isso já é um grito. Olha. Isso ela já tá, é um sinal aonde tem que estar atento. Nós temos que estar atento, Eu né? acho que essa parte aí de telas em si acaba contribuindo, ao invés do mundo estar chegando num consenso de o que a gente precisa cuidar de verdade, isso tá se tornando mais afastado, né? Porque todo mundo o tempo inteiro no telefone, sem dar aquela atenção, a extensão, né, do estudar. O estudar, não, você passar 3, 4 horas na escola, vai chegar em casa, acabou, aí tá assim, a criança vendo vídeo que não deveria estar vendo, aprendendo coisas que não deveria estar aprendendo, porque os pais realmente, assim, tem os pais de, mas eu tenho que trabalhar para sustentar a criança. Mas e aí, o que que você está criando? Porque a criança é o futuro. Né? E hoje, ainda mais hoje que a gente vê uma galera, né? Uma galera milionária. E tá essa galera milionária que está influenciando as crianças a estudarem? Não. Às vezes tem alguns que mostram só a parte do dinheiro, da ostentação em si, e ninguém fala de educação. Ninguém fala assim, fulaninho, ô, você que está me assistindo, estuda, vamos tirar nota boa, porque o conhecimento liberta. É bíblico isso, né? Conheceres a verdade vos libertará. E aí, o que que a gente está permitindo que as crianças tenham acesso? É literalmente uma vida maravilhosa. Você vai ser tudo que você quiser ser, mas baseado em quê? Aí cria as crianças que chegam numa fase frustrada porque não são aquilo que viram na tela, né? Então, assim, a criança vai ser o que ela quiser ser, desde que cada parte do tripé faça a sua parte, É uma né? engrenagem, né? Tem uma engrenagem, todo mundo precisa funcionar para que o resultado final seja o mesmo, né? E da questão assim de ficar o dia todo na escola, né, que ele falou, tem esse, eu tenho umas coisas assim que também a criança tem que viver também na sociedade, né? Ela não pode ficar 24 horas na escola ou 12 horas, porque ela tem que conviver no social, né? Ela tem a escola, é super importante, eu também acho que é integral, né? Aqui a gente precisa de uma escola integral, né? A gente passa ali na linha vermelha, tem 8 escolas do amanhã, uma do lado da outra, e onde eu trabalho não tem nem a escola de ontem, né, para as crianças. É muito assim, eu fico muito indignada com essas coisas ainda, né? E assim, a criança precisa estar na escola, precisa estar no mundo social, no mundo cultural, né? Ela precisa também, para além da escola, porque ela é o tripé mesmo, precisa estar na comunidade, precisa olhar a comunidade, precisa ser solidária, ela precisa aprender a ser solidária na escola, na família e na comunidade, né? Esse também é um caminho. É, porque na maioria das vezes a escola integral é a única que, para algumas crianças, dá esse suporte, essa vivência, né? De esporte, vivência até da comida em si, né? Tem criança que só come na escola. A vida em sociedade de uma forma é, digna, né? Vamos dizer assim, né? Porque existem ali na escola as suas regras, existem, né, os deveres dos alunos, os deveres que eles são envolvidos, né? E em casa não tem, né? Na sociedade onde vive não vem, na comunidade que vive não tem. E às vezes também é desmotivado dentro de casa, né? Pela família, vai estudar pra quê? Vai passar o dia inteiro lá para fazendo o quê? Vai pra escola pra ficar brincando, né? Então, assim, é uma negativa em que a criança ali vivendo não tem. Dentro dessas vivências de vocês, né? Existe alguma situação ou na sala de aula ou no território, né, em que impactou vocês de alguma forma? Assim, alguma criança, algum adolescente que vocês lidaram, é, que vocês observaram assim, gente, isso daqui acontece mesmo, ficava no imaginário, mas é real, aconteceu. O que vocês podem me dizer?
Pode. Então, tem vários, mais vários. É difícil Sim, escolher, né? Tem assim, nós ganhamos umas cadeiras, né, e mesas de um colégio que nos apoia e muita cadeira e mesa. Só que não dá conta de colocar nas salas, né? Eu vou criar um pequeno projeto, meu cantinho de estudo. Porque eu acho que quando uma criança tem uma mesma cadeira, é toda diferente, já torna uma diferença, né? Chega da escola, ir para a mesinha e tal. E eu fiz um projeto e as crianças todas tinham o direito de levar a mesma cadeira para sua casa, né? E um kit livro, um kit de leitura, um kit livro, para poder estudar e se incentivando. E uma mãe, que a gente conhece ela há muitos anos, ela foi aluna da alfabetização, o nome dela é Fernanda, e ela foi buscar a mesa do Pedrinho, que é do filho dela, né? Claro que eu vou buscar, dona Fátima, e fui lá buscar. E na questão dela, quando foi buscar, eu falei assim, Fernanda, vou ter que gravar aqui um vídeo agradecendo aqui, né, o pessoal que deu, né, que é importante saber que eu lhe entreguei realmente. Aí ela ficou tão feliz, ela falou assim, olha, dona Fátima, lá em casa não tem toalha, não tem lençol, não tem nem leite. Só quando a senhora dá, porque a gente dá campanha de leite. Mas o meu filho, o Pedrinho, vai estudar para mudar a nossa história de vida. Então isso, sabe? Quando a mãe chega a esse ponto da educação, que ela sabe, né, da educação é importante. E dentro da minha realidade, do Jardim Gramacho, você vê famílias grandes, inteiras, mães que colocando os filhos para morar com os parentes, porque não consegue a vaga na escola. Aí eu pergunto à mãe, mãe, e como é que está a tua filha, a Evelyn? Ela gosta muito de estudar. A única coisa é a saudade que ela tem da mãe, né? Mas ela falou que tá valendo a pena, né? Ela tá longe porque ela vai me ajudar. Então, quando você vê a educação, né? Criando, transformando, né? Sendo ponto assim, apesar da saudade, né? Eu tô lá, né? Da minha mãe, mas eu tô estudando. Apesar de todas as coisas que eu não tenho na minha casa, mas eu tenho aqui uma cadeira, um livro, e meu filho está na escola para poder mudar de vida, vai ser missão cumprida, né? E tem várias histórias, né? Que a gente podia estar aqui falando muito. Daniel, alguma história assim que te impactou de assim, eu tô no caminho certo, eu preciso mudar isso daqui? Olha, tem muitas histórias, só que eu vou dar o meu exemplo, porque na minha família eu consegui ver essa diferença, né, de uma geração para outra. O meu pai, ele não terminou o ensino fundamental, ele parou na terceira série. Minha mãe não terminou o ensino fundamental, ela parou na quarta série. Aí depois, mais velha, ela foi fazer o EJA, né? Aí conseguiu concluir o ensino fundamental. Meu irmão também parou de estudar antes de concluir o ensino fundamental. Então você percebe a falta da educação dentro da família. E como a gente só pode dar aquilo que a gente tem, meus pais, eles não tinham uma noção tão grande da importância da educação. E sabe por que que eu concluí o ensino fundamental e concluí o ensino médio? Porque a minha mãe, ela não queria perder o Bolsa Família. E para você poder receber o Bolsa Família, a criança tem que estar matriculada e ter uma frequência na escola. Então, você percebe como que um programa social, ele tem a capacidade de basicamente obrigar as pessoas a fazer aquilo que vai ser bom para elas mesmas, né? Porque se fosse só pela minha mãe, pelo meu pai, talvez eles não iam dar atenção para a educação. Tanto que eu trabalho desde muito cedo. Eu acho que com 6 anos de idade eu colava pneu de bicicleta, porque meu pai era borracheiro, né? Então eu aprendi com ele. Depois eu comecei a colar de moto, de carro, caminhão e assim foi. Aí eu virei servente de pedreiro, trabalhei em pet shop, fiz de tudo um pouco. Então o trabalho sempre esteve presente na minha vida. E talvez, se não fosse, por exemplo, esse programa social, a educação não estaria presente. Porque o principal incentivo que eu tinha para ir para a escola era, primeiro, você vai tomar café e vai almoçar na escola. Então, 2 refeições já estão garantidas, a gente só vai se preocupar com o lanche, com a janta. Isso, para muitas famílias carentes, é realmente algo determinante. A criança poder ir para a escola comer. Isso conta muito, né? No orçamento familiar. E, além disso, Bolsa Família, que era um incentivo que a gente só receberia caso os filhos estivessem matriculados e com uma boa frequência escolar. Então, eu acho que esse exemplo é legal porque o que seria de mim se talvez não existisse esse programa? Talvez eu estaria até hoje sendo borracheiro ou servente de pedreiro. Não que essas profissões não sejam dignas, né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre um trabalho precário, quando a gente fala sobre esse trabalho infantil, né? E a gente fala sobre
superar isso, não é porque essas profissões sejam menos dignas, mas é porque todo mundo quer ascender socialmente. Se a gente vai começar fritando hambúrguer ali no McDonald's, tudo bem. Só que ninguém quer morrer fritando hambúrguer no McDonald's. Se a gente tiver, por exemplo, o primeiro contato com um trabalho braçal, não há nenhum problema nisso. Mas por que não? Um jovem que nasceu num lugar pobre, ele não pode se tornar um médico, um advogado, um astrofísico, um doutor. Então, essa possibilidade da educação é algo muito importante, né? E na minha comunidade, são pouquíssimas as pessoas que entraram na universidade, pouquíssimas as pessoas que passaram num concurso público, pouquíssimas pessoas que empreenderam. Então, se eu conseguir passar num concurso, se eu conseguir empreender, se eu conseguir entrar na faculdade, eu acredito que foi muito estudo, muita dedicação, mas também um pouco dessa sorte, dessa oportunidade, né? Maquiavel, que é um filósofo que eu gosto muito, ele dizia que a sorte é quando a virtude encontra a fortuna. Ou seja, a oportunidade encontra alguém preparado. Não adianta você estar extremamente preparado e não vir a oportunidade. E também não adianta vir a oportunidade e você não estar preparado. Só que eu acho que hoje na nossa sociedade o principal problema é a falta de oportunidades. São muitas pessoas que têm a educação negada, que têm a saúde negada, que têm vários direitos, né, constitucionais negados. E aí depois a gente vê o resultado, né? Sim. A nossa população é extremamente improdutiva, porque a gente não tem tanta tecnologia quanto o resto do mundo, nem tanta educação quanto o resto do mundo. A nossa população, infelizmente, tem muita criminalidade, porque os jovens já são assediados pelo crime organizado desde muito cedo. Então, a educação, ela está conectada com tudo, né? E a educação, definitivamente, ela liberta. Eu sei isso porque foi o que aconteceu na minha vida. É assim, é bacana conhecer uma história onde, assim, um projeto social, porque acaba se generalizando muito, né? Por quê? Porque existem famílias que só querem o Bolsa Família. Não se importa se o filho realmente está indo para a escola ou não tá. E se, ó, vai perder, vai lá dar um jeito, né? Ó, fica com ele aí porque eu tenho que receber o Bolsa Família. Então, assim, existem, né, casos onde o projeto social acaba dando a oportunidade que o mundo não dá. Então, essa parte é importante, né? Vem a oportunidade de você estar preparado, né? E isso em qualquer escala da vida, né? Porque você, nossa, eu não ganho, não tenho uma oportunidade. Tem pessoas que às vezes estão aguardando a oportunidade, mas não estão não se preparando. E às vezes a oportunidade bate que ela nem percebe que aquilo é uma oportunidade, né? Então, assim, toda a base é o conhecimento no seu nível geral, né? Estar preparado. Daniel, assim, você começou, como você contou, muito cedo, né? Com 8 anos você já ajudava a galera na matemática. Eu também sou das exatas, não sei o que eu fui parar no direito, a verdade é essa. Eu falava que ia fazer faculdade de matemática, virei militar no meio do caminho, depois pedi baixa para ser advogada. E assim a vida continua, né? Mas como essa vivência moldou a sua forma de ensinar hoje? Qual a bagagem, essa bagagem toda que você tem? Porque hoje você ensina, eu vi lá seu feed, né? Tem uns projetos bacanas de como aprender, né? Como que isso tudo moldou o profissional que você é hoje? Olha, quando eu era muito novo, eu não entendia por que algumas pessoas tinham mais dificuldades do que outras. E a gente já falou aqui sobre questão social, né? E como tudo isso impacta. Só que também tem as próprias potencialidades de cada um, né? Só muito tarde, eu acho que já era adulto, quando eu fui descobrir que existiam 9 inteligências diferentes. Nosso amigo que é psicólogo sabe muito bem, né? E que vão ter pessoas que vão ter uma inteligência lógico-matemática, outras já vão ter uma inteligência mais ligada ali ao esporte, outras vai ter uma inteligência intrapessoal, né, um conhecimento, um autoconhecimento muito forte, outras vão se dedicar mais ao cuidado pela capacidade interpessoal. Então, são múltiplas inteligências que nós podemos ter. E entender que cada pessoa foi feita para uma coisa é importante, porque senão a gente acha que todo mundo tem que ser jogador de futebol. Eu, por exemplo, sou um perna de pau. Se eu dependesse de futebol para melhorar de vida, eu ia estar ferrado. Então, cada pessoa vai ter uma capacidade. E Einstein dizia que se você for julgar um peixe pela capacidade que ele tem de subir numa árvore, ele vai ficar a vida toda achando que ele é estúpido. Então, todos nós somos geniais em alguma coisa. Só que a gente precisa, primeiro, ter a oportunidade de descobrir isso, porque se você não desse uma bola no pé do Neymar, ele nunca viraria o Neymar. Então, a gente precisa ter oportunidades. A gente precisa poder explorar o mundo.
pra gente descobrir aquilo que a gente é bom, aquilo que a gente é excelente e se dedicar justamente a isso. Então, lá no início, quando eu comecei, por exemplo, a ensinar matemática pra eu falava, nossa, esse menino aqui não entende matemática de jeito nenhum. Ele não consegue entender qual é a diferença entre somar e multiplicar. Ele não entende por quê 2 mais 2 é 4, 2 vezes 2 também é 4. E quando você vai pro 3 é diferente, porque 3 mais 3 é 6. Só que 3 vezes 3 é 9. Então, isso aí bugava a mente das crianças, deve bugar até hoje, né? Eles não entendiam qual é a diferença. Pô, soma, multiplicação, e aí quando entra potência, radiciação, aí que deu ruim. Quando entra letra na matemática, aí acabou com Já tudo, era. né? Aí destrói todo mundo. Então não entendia por que eles tinham tanta dificuldade de entender isso. Só que a mesma pessoa que não entendia matemática, ela decorava muito facilmente os contextos históricos, os nomes, as datas. Aí eu falava, olha que legal. O fulaninho aqui que tem dificuldade de aprender um número, ele entende a história muito bem. E o outro escreve muito bem e fala muito bem. E o outro joga bola muito bem. Então, essas múltiplas inteligências é algo que não é explorado, né, na nossa educação. Nossa educação, ela é muito, assim, quadrada ainda. Ou você fala em público, ou você resolve o problema matemático, ou você não é ninguém. Você não pode ter outras inteligências, né? Então, eu acredito que descobrir essas múltiplas inteligências e conseguir ajudar cada pessoa a se desenvolver naquilo que ela é melhor, eu acho que é interessante, porque na nossa educação a gente é estimulado a ser nota 6. Não, você nota 6 em tudo e tá tudo certo. E a gente fica estimulando as pessoas a resolverem os pontos fracos dela. Ó, você é ruim em inglês, estuda inglês. Você é ruim em matemática, estuda matemática. Mas por que a gente não estimula, por exemplo, um jovem a estudar aquilo que ele já é bom? Você já é bom em futebol? Então joga futebol. Você já é bom em matemática? Então estuda ainda mais. Vai fazer uma Olimpíada de matemática. Entra logo na faculdade de matemática. Então, entender essas múltiplas inteligências e estimular não só o que as pessoas precisam reduzir a dificuldade, mas também aquilo que ela pode potencializar no que ela já tem facilidade, acho que também é interessante, né? A gente pensar aí nessa nova educação. É porque, infelizmente, tem aquela cultura, né? Você tem que fazer o que vai dar dinheiro, né? Infelizmente, a visão periférica até, né, das famílias ah, mãe, eu quero estudar moda. Não, você não vai estudar moda, porque moda não dá dinheiro. Mas, mãe, eu vi a pessoa lá na revista que ela é muito rica, não sei o quê. Não, mas ela já deve ter nascido, deve ter alguém que incentivou já na área, tudo. Então você tem que fazer o que vai dar dinheiro. Isso daí não dá dinheiro, né? Verdade. E às vezes você perde uma potência, né? Por conta disso. Você não potencializa o que é de melhor, né? Nas pessoas. E nos seus cursos, você acha que de alguma forma você transformou esse ambiente que são dos seus cursos em uma válvula de acolhimento, um ambiente de escuta ou desenvolvimento emocional? Olha, eu percebo que as pessoas quando chegam na fase adulta e elas querem continuar se dedicando a essa educação continuada, né, que a gente chama, ela terminou o ensino médio ou uma faculdade, mas ela quer continuar estudando, elas têm uma solidão muito grande. Geralmente o intelectual, né, ele é uma pessoa solitária, é a pessoa que fica dentro do quarto, lendo os livros dele, é meio antissocial. Vocês já perceberam que tem esse estereótipo, né, geralmente, do intelectual ou do leitor? Então, acho que o mais bacana que a gente consegue criar hoje são as comunidades. Em torno de um tema, você consegue reunir várias pessoas que têm aquele interesse em comum e elas trocam contato, elas trocam experiências e algo que era para ser solitário acaba sendo muito participativo, né? Então, eu acho que dentro do contexto social da educação, a criação das comunidades é muito interessante. E dá para você criar comunidade ao redor de qualquer tema, né? Por exemplo, a pessoa que quer estudar história, filosofia, matemática, ela pode encontrar o grupinho dela que vai participar de projetos, de campeonatos, de Olimpíadas, enfim, qualquer coisa relacionada a isso. Então, acho que é muito bacana para a educação dos adultos, né? A gente incentivar essa comunidade. Você falou isso, essa é a intenção do Ecos e Afetos. Nós tivemos uma mola propulsora de que nós queríamos falar sobre relacionamentos. Foi. E aí, depois, falando de relacionamentos, entendemos que relacionamento é tudo. Não tá ligado só a um relacionamento amoroso, um relacionamento entre uma amizade e outra, entre uma pessoa e outra. Relacionamento isso aqui é relacionamento. Né? Você falar de educação é relacionamento, você falar de arquitetura é relacionamento, porque você provavelmente vai estar incentivando, dando uma luz ali para alguém, para alguma criança, para alguma mulher. Nossa, eu estava ouvindo aquela mulher que fez um projeto social. Do nada ela foi lá e quis dar assistência a pessoas que precisavam. Um garoto que começou a ensinar ali. Por que eu não faço isso? É essa luz que a gente quer levar.
com essa ideia do Ecos e É Afetos. isso. Tá dando certo. Fatinha, você atua assim num território marcado pela exclusão, né? Como é que você enxerga o papel da escola nesses espaços? Você acha assim que a escola tem acolhido, emancipado, ou de fato ainda reforça uma barreira social? Reforça a barreira social. Quer dizer, é uma luta assim, de metodológica, né, de exclusão, né, e de criminalização da pobreza, né? Eu vejo muita questão, não todos os professores, nem todo o corpo discente, não é isso, todos, mas alguns, né, algumas reclamações que a gente recebe das mães, né? Tem mães que pedem assim, dona Fátima, vai na escola comigo para ver a vaga? Eu falei, mas você tem o direito de ir. Não, eles vão me maltratar lá na porta, né? Eu já fui maltratada com a mãe, né? Então, uma escola assim que não está preparada. Você vê que em outros territórios, pela lei de diretrizes e bases, tem pelo menos 4 horas de aula, né? Você deve ter, mas nesse território não tem, tem 3 horas e meia. Nós fizemos uma manifestação na comunidade, as crianças cantavam assim, a escola deveria ser a solução, a música dela, né? Mas na minha escola é uma lição, uma refeição. Então, assim, ela sabe, quer dizer, e o que me indigna é assim, você não vai conseguir colocar essa criança, adolescente, para fazer um concurso, né? Ela não vai estar de igualdade, pé de igualdade, para construir uma prova, ou para o Pedro II, ou para um sorteio, ela não vai estar preparada, né? Então, e quando essas crianças, elas, né, a gente tem lá, a gente chama de complementação escolar, não é mais reforço escolar, né? A Unicef já, essa reforço escolar, você não pode reforçar O que não o tem. que a escola faz, é complementação. Então, no nosso projeto, né, a gente já tivemos informática, música, circo, teatro, atividade cultural, para dar apoio para essa criança ter projeção e a gente chama assim de desenvolvimento cognitivo mais aperfeiçoado de leitura de mundo. Porque quando ela vem da escola, né, para o nosso grupo, ela não sabe. Criança de quarto, quinto ano, seja, que não sabe ler, que não sabe interpretar, né? E não sabe lógica, né? A lógica, né? Nós fizemos uma atividade de Van Gogh. Trabalhei Van Gogh, né? Passei o filme, eles pintaram e depois nós fomos ver a exposição do Van Gogh. Então, a escola precisa desse construto, né? Qual a metodologia que está sendo usada? É construtivista? É piagetiana? É tradicional? Você não consegue identificar qual é a metodologia que essa escola está fazendo para essa criança desenvolver. E você vê crianças super inteligentes, né, desperdiçada, né? Tem um projeto que eu fiz em relação a inteligências desperdiçadas, porque a criança está ali e ela está em outro mundo e muitas vezes é taxada. Que menino diferente, menino levado, ele tem TDAH e me chama na escola. Não, ele quer uma escola que desenvolva nele as potencialidades que ele tem. E a escola não faz isso. Não tem aula, né? Ou sai mais cedo, ou realmente não tem grupo, não tem grêmio, não tem essa formação o adolescente, a criança poderia ter, né? A gente promove muito a questão da escuta, a fala, né? Eu falo muito o protagonismo infantil, pessoal. A criança não sabe se fala, claro que sabe. Fizemos uma reunião com umas crianças, uma conferência estadual, e é onde eu impliquei, falei, vai ter grupo de criança. Vai ter grupo de criança. E vamos ouvir. E a primeira criança, uma criança de 8, 9 anos, do Jardim Gramacho, numa conferência, falou assim, vamos parar com o racismo ambiental. Ninguém nunca tinha falado sobre isso. Ela não aprendeu isso na escola, aprendeu isso num projeto social. E um grupo de 600 pessoas do estado falou assim, Daniel, o que é racismo ambiental? Ninguém falava sobre isso há 5 anos atrás. Racismo ambiental é quando o esgoto do Leblon estoura e rapidamente a prefeitura vai ajudar. E eu moro no lugar de esgoto aberto. Então, foi a escola que deu esse conhecimento para ele, não foi. Então, a escola precisa estar muito além e conhecer o território que ela está, né? Você sabe, a escola, para poder ela ter um diálogo com as crianças, ela tem que conhecer a vida do povo que ela está. Ela não pode vir com o produto cartesiano, né? Encaixotar as crianças no seu modelo, né? O olhar dela tem que ser sistêmico. Ela tem que
a partir da oportunidade, você falou da oportunidade, né? A oportunidade é uma mulher careca com a taça na frente, né? Passou, segura que ela não vai passar de novo. Então, as escolas, elas perdem, desperdiçam as inteligências das crianças por não ter esse olhar, né? Essas múltiplas inteligências, altas habilidades, que a gente chama hoje de altas habilidades, né? Da inteligência da criança e da questão emocional também. Se importar com aquela criança. Por que ela está dormindo? Tem criança que a gente recebe... Patinha, esse menino vive dormindo. Você conhece a história dele? Ele trabalhou a noite toda com a família, porque tinha que comprar o pão de manhã. Trabalhou no descarte. Por isso que ele está dormindo. Então, se a escola não faz essa ligação com o lugar que ela mora, com a realidade que ela vive, ela também exclui. Então, depende muito dessa formação dos profissionais. E a partir... Desculpa, pode falar. Não, é muito sobre amor, ter amor pelo que faz, né? Não é a parte do fazer porque é ali que eu tô ganhando dinheiro. E assim, esse tipo de acolhimento, de atendimento, infelizmente não é só no local público, né? Tem locais que você vai, escolas que recebem crianças, né, com déficit, né, as crianças autistas, nem todas estão preparadas para ter amor por aquilo ali e acolher, né? A gente estava falando, nós fomos a um cartório que, nossa, parece assim, desculpa porque nascemos, né? Quase isso. E você vai num que, assim, 40 minutos distante, é um outro tipo de atendimento. Então, acho que, assim, falta muito as pessoas terem amor pelo que fazem. Sei que a educação hoje é bem diferente da educação lá atrás. Antigamente, a profissão, uma das profissões mais valorizadas, nem estou falando de valor de salário, né? Mas era o quê? Nossa, meu filho ou minha filha é professora. Era assim, o auge. Quantas escolas de formação de professores existiam? Porque a educação tinha um valor. Hoje, cada vez mais, assim, são poucos professores, além do salário, que é outra situação, que, né, a gente sabe que o público não paga nem o piso de professor, infelizmente, mas essa desvalorização que está afetando até os próprios profissionais. Tem aquela pessoa ali que é responsável por um colégio público. Ela acho que tinha que estar ali com amor, né? De receber aquela família que sabe que ali é assim, aquela pequena luz no fim do túnel de transformação daquela família. E a pessoa tá ali assim, deixa eu ver quanto que eu vou ganhar para ser diretora, que eu vou ganhar um a mais. E não, quantas crianças, eu só tenho esse limite, acabou aqui a fila, voltam para casa. Então, assim, eu acho que tá faltando em todas as profissões que sejam, amor. Amor pelo que faz. Se aquilo ali, isso aqui não aquece meu coração, mas paga as minhas contas, encontra o caminho para aquecer seu coração, porque ali você acaba transformando vidas que chegam até você, né? Do que assim, pessoa que tem medo de procurar, é um direito da criança, é um direito daquela mãe, mas aquela mãe tem receio de como ela vai ser recebida, porque já é tão maltratada pela vida, e numa escola que deveria ser um ambiente acolhedor, já ali na porta já toma um chega pra lá, né? Então, assim, acho que falta muito amor nas pessoas hoje. Você falou isso, eu lembrei de uma professora minha, que era lá da Armando Fajardo, que eu estudei na Cidade Alta. E aí ela, muito comprometida, né, com professora de matemática, inclusive, muito comprometida com o seu trabalho, tudo. Ela tinha um maior índice de aprovação, né, na disciplina da escola. E ela passou a ser coordenadora dos professores, né? Tinha um cargo lá e ela foi a coordenadora dos professores. E ela melhorou, né, essa questão da visão dos professores para os alunos, né, dali. E aí a Armando passou a ser uma das escolas mais conceituadas, né, na rede pública, por conta de uma professora que implicou outros professores para melhorar essa questão da aprendizagem, né, dos alunos. E aí melhorou uma instituição inteira, né, e se tornou exemplo. E entendeu de que não só a aprendizagem e educação transforma, mas também a atenção psicoemocional,
né? Porque ela gostava de saber tipo, se você chegasse atrasado, mas você chegou atrasado porque todos os alunos que chegavam atrasados tinham que ficar após a aula para explicar ali o que estava acontecendo. Você está com esse uniforme por quê? E aí sempre perguntava o porquê, o porquê, o porquê. E uma professora de filosofia que passou que naquela época a psicologia não era difundida, né? Você não tinha um psicólogo na sua. Você tinha um coordenador, você tinha um inspetor, né? Que era que fazia o papel do psicólogo, né? Ali. E aí a professora de filosofia, ela sempre dizia que enquanto você não chegar na escola sem saber o porquê que você está ali, você não vai aprender nada. Você não pode estar ali para comer, você não pode estar ali para jogar bola. Você tem que saber o porquê que você está ali. E ela sempre dizia, né, um pensamento meio socrático, né? Ela sempre perguntava, quando a gente chegava e passava por ela, por que você está aqui? Ela sempre perguntava, por que você está aqui? Por que você está aqui? Então, assim, era uma sementinha que ela plantava em cada um ali, né, que trazia um ganho imenso, né, para a vida toda. A ponto de eu lembrar dela agora. Nesse momento. Como a gente falou que está num lugar de fala, eu estudei em colégio municipal, né? Colégio Municipal São João Batista, São João de Meriti. E realmente, assim, é diferente. Era aquela escola que conhecia a história de cada família, né? E muito diferente, até numa escola particular hoje, que seja, que as crianças entram, estudam, saem, ninguém só sabe da história da família quando a mãe precisa ir lá falar que o filho está passando por alguma coisa. Então, assim, o ensino era diferente. Era um acolhimento, era uma extensão, né? A escola extensão da casa, a casa extensão da escola. Então, assim, era outra realidade. Então, a gente tem que viver, assim, nessa busca, né? Desse acolhimento, desse impulsionamento dessas pessoas de, pô, eu sou bom em matemática, então tá, vou investir nisso daqui. Você falou uma coisa assim, da pessoa falta amor, né? E a criança e a mãe, ela sabe quando ela não é amada. O olhar, ela sabe, né? A criança também sabe, né? Quando você não tá ali, não tá por amor, né? Aí, quando você vai falar com quem? Não, vou falar com aquele tio ali. Por quê? Ele gosta de mim. Então, você sabe. Então, o profissional ainda não se atenou, né? Que ele também é avaliado, né? Não adianta enganar. Meu pai falava assim, abraçou, agora aperta. Mas só abraço, não. O apertar é todo o afeto, é todo amor, é toda a entrega, né, para aquele trabalho. E dentro disso, a gente fala em infância vulnerável, né? Muitas vezes coloca aquela responsabilidade exclusivamente sobre a família, ou alguns que vão lá exclusivamente sobre a escola. Mas qual é o papel da comunidade e do Estado nisso tudo? Olha, eu acho que o papel do Estado é o maior, né? Porque Darcy Ribeiro dizia que a educação, o problema da educação no Brasil, na verdade, é um projeto, né? Ou seja, a educação não dá certo, não é porque aconteceu um empecilho, uma obra do acaso. É porque foi projetado para não dar certo. Inclusive, se a gente for parar para pensar, as pessoas mais poderosas do país e do mundo, você acha que elas têm interesse que a gente tenha uma educação gratuita e de muita qualidade ou não? Só você pensar. Imagina que eu seja, por exemplo, dono de uma empresa de seguro. Você acha que eu quero que tenha mais ou menos assaltos? Mais, porque com mais assaltos as pessoas procuram meu seguro. Se eu sou dono, por exemplo, de uma faculdade, sou dono da Estácio, você acha que eu quero que a UFRJ ou que a UF sejam universidades de ponta? Ou eu quero que elas sejam sucateadas para as pessoas quererem estudar comigo? Imagina que eu sou dono, por exemplo, de uma rede de clínicas médicas. Eu quero que o SUS seja maravilhoso? Que o SUS trate todas as doenças de maneira rápida e gratuita? Não quero. Então, se a gente for pensar, tem pessoas que são muito ricas e que querem que o Estado seja cada vez menor e não cumpra os seus papéis que são direitos nossos, né, constituídos pela Constituição, porque eles querem mais espaço para iniciativa privada. Porque quanto menor o SUS, maior os planos de saúde. Quanto maior a criminalidade, também crescem os seguros residenciais, de automóveis, de celular. Hoje em dia, vocês sabiam que seguro de celular é um negócio que tá crescendo pra caramba? Porque a gente compra um iPhone, inclusive eu também vendo iPhone, né? A gente compra um iPhone e a gente Com sabe... seguro. E eu vendo seguro. Parece brincadeira, mas é verdade. Eu vendo iPhone, eu já vendo seguro. Eu falo, olha, a gente mora no Rio de Janeiro. Se você comprar o iPhone e não comprar o seguro, né? Você já sabe que talvez mês que vem você vai ter que estar aqui de volta. Será que você está prevalecendo do sistema?
Tô jogando com o regulamento no bolso, né? Então, infelizmente, a gente não pode ignorar isso. Que tem pessoas que são muito poderosas, que têm muito poder político e que elas realmente influenciam para que a saúde, que a educação sejam cada vez pior. E os políticos também, né? Porque a única coisa que os políticos têm medo é de pessoas educadas. Pessoas que tiveram formação. Porque enquanto a gente ficar nessa briga de esquerda, direita, Lula e Bolsonaro, muda o nome lá, mas não muda nada. Porque na hora, por exemplo, de aumentar o número de deputados, ou aumentar os salários, aumentar os privilégios dele, não tem esquerda e direita. Tá todo mundo junto ali. Então, uma população que é educada, ela é dificilmente manipulável. Só que numa educação ruim como a nossa, qualquer político que faça uma promessa messiânica, né? Ele acaba conseguindo popularidade. Então a gente tem vários salvadores da pátria, né? De tempos em tempos surge um novo salvador, aí depois esse salvador vai embora, porque ele se torna o próprio sistema, né? Então tem que vir outro salvador e o sistema continua o mesmo. Então eu parto dessa ideia de que o problema da educação, na verdade, não é um problema, é um projeto. A educação está assim porque eles querem que continue assim. Tanto para que haja mais espaço para iniciativa privada, quanto também para que seja mais fácil de manipular as pessoas prometendo, né, futuros melhores. E a solução, na minha opinião, passa pelo investimento massivo em educação. A gente já melhorou um pouco, porque nas últimas décadas do século passado, a gente investia em média 3,5% do PIB em educação. Agora a gente aumentou para 5,3%. Só que as maiores potências, né, que são referência em educação, investem em média 7% do PIB. Ou seja, ainda dá para a gente aumentar 2%, é dinheiro pra caramba, né? É cerca de 40% a mais do que a gente está investindo hoje. Então, daria para a gente fazer tudo aquilo que a gente está aqui idealizando. Daria para as crianças poderem ter psicólogo, atendimento médico, esportes, toda uma estrutura na escola. Daria para isso ser feito. Só que, no papel e na teoria, todo mundo é a favor da educação. É até bonito, né, falar isso. Não, eu sou a favor da educação. Só que quem é que está realmente defendendo um projeto nacional que vai dar a possibilidade das crianças estudarem em ensino integral? Quem é que defende que, por exemplo, a universidade seja de fato universal? Porque hoje o que a gente tem a gente tem que fazer vestibulares, por exemplo, o Enem, enquanto tem vagas que não são preenchidas na universidade, tem pessoas que estão fora da universidade. Então esse projeto, né, de vestibular, que seria para selecionar os mais capacitados, na verdade não funciona assim. Ele serve para excluir, porque várias universidades estão com cadeiras vazias e tem pessoas que não estão estudando. Por quê? Porque tem cadeira vazia, enquanto tem pessoas querendo o acesso. Então o vestibular ele não está selecionando, ele está excluindo. E além disso, ainda há muito espaço para criar muito mais universidade, para criar muito mais creche. A gente estava falando sobre a primeira infância, né? Hoje você só consegue basicamente uma creche se você puder pagar por ela. Então uma parte das crianças já chega na escola com uma deficiência, porque ela não teve alguém que lesse para ela enquanto ela dormia. Ela não teve brincadeiras que realmente estimulam o desenvolvimento cognitivo e motor. Ela ficou ali na tela do celular o tempo todo, ou na TV assistindo o YouTube. Então ela já chega na escola já com dano que, como eu disse, né, pode ser irreversível. Então a gente precisa tirar da teoria, porque na teoria é muito lindo, né? Que a gente precisa investir na educação, que as pessoas precisam amar a educação. A gente tem que começar a colocar dinheiro mesmo nisso. Quanto do orçamento vai para educação? Como que isso vai ser gasto? Vai ser desviado em corrupção? Ou isso realmente vai ser investido? As pessoas que vão estar lá porque são amigos do prefeito, ou seja, do lado de quem for, ou as pessoas que vão estar lá vão ser pessoas como a nossa amiga aqui, que tem anos, décadas de experiência nisso. Então a gente precisa debater um pouco mais sobre isso, né? Porque falar que a educação é importante, que a gente valoriza a educação é muito fácil, mas como na prática a gente vai fazer para que daqui a 20 anos a nossa educação seja uma educação de primeiro mundo e todas as crianças do Brasil tenham a possibilidade de ter uma educação de qualidade que possibilite que elas sejam o que elas quiserem. Se houvesse só a prática do que está escrito, né? Nem fala. Se houvesse, assim, talvez se houvesse mais umas 10 mil Mas, fatinhas, né, nesses projetos, levando a galera para conhecer outra cultura, né? Mas às vezes até essas pessoas que são agentes, né, que promovem esse pensamento, né, essa prática, eles são impedidos pelo sistema, né? Eles são silenciados pelo sistema, eles acabam entrando no sistema para sobreviverem. É uma luta, assim, né? A gente está falando dessa questão do gestor, né? Vou falar assim, dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, hoje eu estou numa cadeira na comissão da coordenação da primeira infância do estado. A gente está promovendo a gente fala assim, o plano estadual da primeira infância, né? A gente está nessa construção.
E é um comitê intersetorial, mas você vê no município, quando se fala de gestão, né, você vê os gestores do Estado que violam direitos, né, que ainda não entenderam o artigo 227 da Constituição Federal, criança e adolescente, prioridade absoluta. Desse artigo saiu o Estatuto da Criança e Adolescente, saiu o ECA. E você vê gestores que não conhecem o Estatuto. Você vê gestores que você tem um comitê, que a gente chama, tem um comitê de adolescentes, você vê um gestor que está dentro do Conselho Estadual da Criança, o Estado, que viola o direito dessas crianças, não deixa falar, não dá passagem, não dá alimentação. Quer dizer, os gestores públicos, né, ele tem que entender para que veio. Para além do orçamento, é que tem que ter lá no seu município, né, o orçamento da educação, da primeira infância, mas você percebe também que tem gestores no município, no estado do Rio de Janeiro, que já entenderam isso, já promove, tem o plano municipal da primeira infância, tem creche para todo mundo. Você vai no município aqui perto, você tem 15 mil moradores, tem 6 creches. E você tem um lugar que tem 45 mil moradores, que só tem 2 creches. Então, como ele falou, né? A gente, assim, há uma esquizofrenia, vou dizer mesmo, né? De não entender essa prioridade que está ali. Essa criança ali vai ser um cidadão daquele município, né? Uma vez eu fui fazer uma palestra em um município do interior, e aí, assim, a gente, participação de criança, tem que falar. A conferência era da criança, e me chamaram para a mesa. Cadê a criança? Ah, não chamo. Cadê a criança? Você tem que quebrar protocolo, tem que quebrar. Vem para cá, vem falar do seu município. Você que vai falar, porque é você que é morador daqui. Aí eu pergunto ao prefeito, quantos habitantes tem aqui? Aí ele me fala X. Eu não. A maioria nasceu no município aqui do lado, aqui não tem maternidade. Então, assim, é uma falta assim, também de conhecimento da lei, do conhecimento para que eu estou aqui, né? Das pactuações que eu falei das ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que o Brasil assinou e que todo mundo devia fazer e não faz. Né? Aí coloca uma pessoa lá que é formada, né, em pedagogia, psicologia, que conhece o sistema dos conselhos para falar por ele, mas ele, na hora da canetada, é ele que dá a canetada. É ele que promove ali o orçamento. Né? Então, se não tiver orçamento, não vai ter o direito. Então, você fala uma coisa, né, e não fazer, isso viola o direito da criança. E essa criança, como a gente, nós saímos de uma comunidade na luta, a família, né? A gente até não entendia, mas sabia que queríamos chegar lá, queríamos estudar. Então, a escola, para a gente, foi o que salvou, né? O que salva a gente mesmo, que mora, é a escola, a educação. Né? E, quiçá, um apoiador, né? Que nos orienta, que a gente não está sozinho, está é uma rede, gente. A gente tem que fazer, porque a escola também não está isolada, ela tem que se inteirar da comunidade, das associações, das ONGs, as comunidades, tem que se conversar, né? Tem um menino que come teatro profissional, trabalhei muito com isso também, e aí ele falava assim, tia, eu passo perto da delegacia e meu coração faz bum, 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 e perto da polícia também. Então vamos parar de... Por quê? Porque você já cometeu ato infracional, você às vezes está com flagrante, né? Você está pensando em algumas coisas, e sabe o que é contra a lei? Quando você nasceu, a lei já estava aqui. Você tem que obedecer à lei. Porque também a linguagem, é importante a linguagem. Porque muitas vezes falam umas coisas que o adolescente, você não entende. Você tem que... vamos lá. Vamos falar da metodologia da linguagem deles, né? Eu falei, o dia que você pegar um livro, vamos começar a ler o livro, botar debaixo do braço, estudar e passar na porta da delegacia, você vai sair desse sistema. Então, a linguagem que você aborda, né? É isso muitas vezes que os gestores não querem que a gente faça. Mas a gente tem que ir contra essa situação, né? Entender o processo, né? A gente chama de estratégia, né? Tia, eu arrumei um trabalho lá no centro, mas eu não posso morar no centro. Eu moro na Baixada. Você tem alguma tia que mora lá no centro? Então vai para casa da sua tia. Então são os sistemas. O sistema, às vezes, não está preparado para acolher.
para desenvolver e para mudança, né? Promove um projeto ali. Tem que fazer um projetão, mas não dá passagem. Gente, como é que você vai fazer um projeto? Não vai dar passagem? Vai sair da Baixada Fluminense, pagar 2 conduções e lá para você não dá. Então, o gestor ele tem que conhecer e ouvir e entender esse processo real da vida das pessoas. E como que essas redes comunitárias, esses projetos que vocês participam, como que eles podem suprir ou não essa ausência do Estado? Bem, assim, tá lá a Rede Não Batedu, que é onde a gente faz parte, né? É uma rede com um atendimento da questão da não violência contra a criança, né? Você tem que ir direto trabalhar com essa rede, porque assim, a gente chama as psicólogas, né, para conversar, mas você não pode fazer tudo. Você tem que trabalhar junto com os parceiros. Então, essa rede, já estamos juntos há muitos anos, né? Ele vem com o grupo, faz a formação, a oficina com as mães, e daquele momento ali é o que precisa. A Rede Economia Solidária. Você tem um trabalho de economia solidária da empresa, do emprego, né? Da questão de fazer alguma formação que ela possa gerar renda. Então, você tem, quer dizer, aonde você está, a situação que você trabalha, quais são as redes que pode naquela hora apoiar. E você também apoiar. A gente faz a troca, né? Vem para cá, faz uma palestra com os pais, com as famílias, né? Fala da experiência, da metodologia, o que você usa. Então, essa para mim é a saída. Propagar as redes, né? Propagar tipo, as às vezes redes. a mulher confeiteira, ensina o que você sabe para essas Troca. outras mulheres, e aí você vai, né, disseminando ali vários negócios acontecendo. Participei de um projeto em Belo Horizonte, foi chamada também assim, Meu Mundo, Meu Quarteirão. Vou falar porque esse é um exemplo para a gente poder fazer um dia. Na comunidade, dividir a comunidade em 4. Aquele povo que sabia costurar, pedreiro, borracheiro, ensinava para esse quarteto aqui. Esse quarteto aqui depois ensinava o que sabia, suas boas práticas para esse aqui. E assim, Meu Mundo, Meu Quarteirão. Toda na própria comunidade, onde eram as aulas? Na laje, no quintal, na praça. Então, a própria comunidade, a saída está ali, na comunidade, comunitariamente. Eu sei fazer bolo de pote, eu sei fazer coisa no computador. Então, a troca e o recurso também fica ali dentro. Né? Fica ali dentro, um ajudando o outro. Quer dizer, você entender, na Rede de Economia Solidária, que você faz parte de uma economia, né? Eu não vou colocar meu dinheiro na mão, não vou falar do português, que isso seria, né? Eu não vou botar a mão do empresário que já tem, sabendo que o meu amigo faz a mesma coisa, só não tem um rótulo. Eu vou ajudar meu amigo a sair daquela condição, né? Eu vou comprar ali o celular do meu amigo, não vou na Apple, vou no meu amigo porque ele está vendendo mais barato, entendeu? Né? Desculpa falar da propaganda, mas assim, no nome, né? Sim. Mas é quando você tem essa consciência, né? Do sistema do seu dia, que você pode mudar isso, né? Você pode fazer com que aquele companheiro, aquela amiga, aquele grupo ali, juntos se levantem, né? Eu estava numa condição assim, vou comprar roupa naquela loja, mas a minha amiga, ela, né, a gente descobriu isso, ela, minha amiga, costura para aquela loja, por que eu não compro nela? Então eu vou comprar nela, que ela costura para aquela loja, e ela também vende, ela também faz. Então, quando você começa a ter essa consciência da economia, do seu dinheiro, da mudança que você que transforma, não é o sistema que vai, mas é você na base ali que vai transformar, aí você muda. Você, Daniela. É sobre o que mesmo? Fatinha boa. Como que nesses fóruns sociais, nesses cursos, como que você acha que você consegue suprir ou não, né, essa ausência do Estado? Olha, eu primeiro vejo a igreja, né? As igrejas em geral, sobretudo católicas, evangélicas, e não só as igrejas, mas também outras religiões, né? Você tem o espiritismo, você tem Sim. religiões de matriz africana, que fazem um trabalho social muito importante, né? Então, a gente precisa agradecer muito a essas religiões que costumam ter um caráter social muito interessante. Por exemplo, foi na igreja que eu aprendi a tocar bateria, foi na igreja que eu tive acesso a pré-vestibular, foi na igreja que eu aprendi teatro, foi na igreja que... Ih, na igreja eu fiz tanta coisa. Aula de canto, aula de dança, na igreja eu fiz tudo.
de graça. Então, a igreja ajuda muito, só que não faz milagre. Entre aspas, né? Não faz milagre, enfim, não dá pra também deixar tudo na mão da igreja. Aí você tem, por exemplo, as organizações não governamentais, que tem ali pessoas realmente por paixão dedicadas a transformar a sociedade de alguma maneira. E também há um espaço muito importante da iniciativa privada, né? Inclusive, eu sou parceiro de um instituto que se chama Instituto Conhecimento Liberta. Eles têm mais de 70 mil alunos, e dos quais mais de 20 mil são bolsistas. Então, eles têm um portfólio que tem mais de 330 cursos. Então, basicamente, uma vez que você tem aquela assinatura ali, né? Que é uma assinatura da Netflix, você não precisa mais se preocupar quase com a educação, porque ali você vai aprender muita, muita coisa. São 330 cursos, e todos os professores que são mestres, doutores, pessoas que são professores de universidades em Bourbon, enfim, professores realmente muito qualificados. Então a iniciativa privada também tem um papel muito importante, porque uma vez que o Estado falha em cumprir com o que ele deveria, a iniciativa privada acaba tendo mais espaço para criar inovações, né? Então, eu gosto muito desse Instituto Conhecimento Liberta. Como eu disse, mais de 70 mil pessoas fazem parte, das quais mais de 20 mil são bolsistas. E a gente também precisa olhar para aquilo que, de fato, só o Estado vai poder fazer. Porque embora a igreja ajude, a ONG ajude, a iniciativa privada ajude, não dá pra gente também tirar do Estado o que é a responsabilidade dele. Então, o que eu vejo de mais importante que hoje o Estado deveria estar fazendo e que todos os lados, da esquerda e da direita, deveriam defender? Primeiro, a creche, porque, como eu disse, se a criança ela não tiver uma pré-escola, ela já chega na escola com uma defasagem muito grande que costuma ser irreversível. Aí, na escola, de fato, a gente tem que ter mais possibilidade de ensino integral. Agora, se a pessoa não quiser o ensino integral, se os pais tiverem condições de poderem proporcionar essa educação, seja no homeschooling, da maneira que ele preferir, não é obrigatório. Mas para quem quer, eu acho que é importante a pessoa ter essa possibilidade, né? E a universidade, eu acredito que deveria ser universal. Então, acabar com essa lógica de, Enem, meritocracia, é só os melhores que tem que estar lá. Não, qualquer pessoa que conclui o ensino médio e quiser fazer uma universidade, ela tem que poder. Isso não pode ser um privilégio da classe média. Isso tem que ser para todo mundo. Então, acho que essa tríade, né? Creches, escola em tempo integral e universidades, de fato, universais. Se o Estado cumprisse com isso, a gente já estava muito melhor do que está hoje. E ainda na educação, também tem algo que é muito interessante, que são as fugas das mentes, né? As pessoas com as maiores notas no Enem, por exemplo, elas não querem estudar pedagogia. Elas não querem fazer cursos de licenciatura. Por que que as pessoas, teoricamente, né, mais preparadas, mais inteligentes, elas estão fugindo da educação? Porque não paga bem. Porque o professor é agredido na escola. Porque professores são perseguidos na internet o tempo todo. O professor é vagabundo, o professor é isso, o professor é aquilo. Então, a gente precisa voltar a incentivar o ofício da educação. Porque mais importante do que o médico é quem forma o médico. Mais importante do que o advogado é quem forma o advogado. Então, se a gente não tiver os professores no estágio de protagonismo, então realmente a gente reconhecer o professor e falar assim, professor, você é a profissão mais importante desse país. É falar assim, professor, você vai ter salário bom e os professores que se dedicarem mais vão ter bonificações e o professor vai ser, por exemplo, no século passado, os cientistas eles eram celebridades. Os jornais queriam falar com os cientistas, olha, aqui uma entrevista do Einstein. Hoje em dia, você tem um intelectual que produziu 30, 50 obras, a TV não quer falar com ele. Na internet ele não tem seguidor. Ou seja, ele parece que é pária da sociedade. E é alguém que está formando a coisa mais importante que a gente tem como sociedade, que é o quê? O intelecto, o conhecimento, que dita as leis, que dita como é que a gente se organiza. Então, eu acho que o Estado ele tem um papel que não tem como a gente fugir. Por mais que a gente faça por outros caminhos, por mais que a igreja ajude, que a ONG ajude, que a iniciativa privada ajude, o Estado precisa assumir essa responsabilidade dele. Aí volto. Creches, escola em tempo integral, universidades universais e a valorização do professor. Com essas 4 coisas, acho que a gente, nos próximos 20 anos, vai estar muito melhor. Mas você sente e percebe que o que você faz com os seus cursos interfere de alguma forma para essas pessoas? Sim, só que, como eu disse, é limitado porque, por exemplo, meus alunos são todos jovens e adultos, a maioria adultos. Então, a pessoa, por exemplo, que teve uma educação básica muito ruim, muitas vezes ela não vai nem poder fazer o meu curso. Ou ela não vai nem querer fazer o meu curso. Então, nesse momento da vida, né, que é o jovem adulto, a gente meio que já tá perdido. A guerra já foi perdida. Você consegue recuperar um ou outro, mas você já perdeu, de maneira geral, né? Então, o Estado ele tem esse papel fundamental porque, por exemplo,
muitas das iniciativas que a gente faz na internet, elas são pouquíssimo lucrativas. Algumas dão até prejuízo, né? Meus cursos eu vendo a R$ 49. Sim, basicamente o que eu gasto para conseguir um aluno é o que ele me paga. Então, quase não dá lucro isso. Então, imagina, por exemplo, o ensino infantil, que acaba sendo um ensino que requer muito mais estrutura, né? Você não pode, por exemplo, ensinar uma criança que não sabe ler online. Para você alfabetizar, você tem que estar pessoalmente com a criança. Então, o custo que está relacionado a tudo isso é muito maior do que um curso online. Então, a educação para o jovem e para o adulto, ela é muito mais barata, ela é muito mais fácil. A iniciativa privada até tem conseguido atender de uma maneira geral, mas quando a gente fala da educação infantil, se o Estado não entrar na primeira infância, de preferência com a creche, e na infância de uma maneira geral, com o ensino integral, o jovem e o adulto, ele já vai estar quase que recuperável depois. Fatinha, você acompanha hoje 80 meninas em formação, né? Sim. Muitos sonhos estão nascendo ali. O que significa ver uma menina florescer num território como o Jardim Gramacho? Primeiro, assim, essas meninas hoje, elas passaram pela instituição. A maioria, quando eram crianças, né? De 3, 4 anos. Hoje elas estão adolescentes, 14, 15, né? Primeiro, assim, é muito importante que algumas agradecem, porque a gente, bem ou mal, a gente interferiu na vida, né? De acompanhamento das famílias, a questão da rede Não Bate Educa, da não violência, dá alguns pitacos, né? Familiares também, conselho, que as mães acabaram ouvindo, né? E essas meninas hoje, elas têm, assim, sonhos, né? E muitas vezes elas chegavam lá no projeto sem sonho. Porque no caminho tem os sabotadores, né? Tem os violadores de sonhos, né? E muitas vezes a própria escola, um professor. Que eu escuto sempre, né? Ele me chamou de burra, falou que eu não ia ser ninguém. Então você tem que reverter aquilo ali, né? Que isso fica marcado, né? Na vida dessas meninas, né? E cada uma ali, né? E a gente, quando faz alguma proposta de sair, fala, não sei nem para onde é que eu vou levar vocês. Fatinha, leva a gente de qualquer lugar, a gente quer sair daqui. Então, a busca do conhecimento, de viver a vida, de ler o mundo, né? De ler, assim, sair, eu falo assim, sai da tela. Né? Porque muitas vezes sai da tela. Então, eu uso a tela. Ontem mesmo eu fiz um trabalho da Carolina Maria de Jesus com elas, sobre o dia 25 de julho, né? Sobre Teresa de Benguela. Ontem, aí eu falei assim, todo mundo está com internet, então procura aí quem foi Teresa de Benguela. Todo mundo procurou, quem vai falar? Quer dizer, usar mesmo a tecnologia para que elas possam, né? E elas possam se desenvolver. Mudar o algoritmo, né? Mudar o algoritmo. Porque Exatamente. Né? Então, você tem a sacada metodológica e a linguagem, né? Por exemplo, Fatinha, eu quero ser advogada, tem gente que quer ser advogada, psicóloga, tem várias que querem serem psicólogas. Aí tá bom. Como é que você vai trabalhar isso com ela? Eu faço uma escada. Pronto. Você não vai ser agora, né? Então, vamos trabalhar o processo para você chegar até lá. Então, essa linguagem, essa metodologia tem que ser bem clara e tem que ser escrita, porque você não pode só falar. Ela tem que visualizar a escada dela. Então, elas fazem a escada individual e elas, né, vão o tempo. Daqui a 10 anos, você quer estar onde? Né? Eu estou com 14, 15 anos. Ontem foi essa aula, né? Eu já quero estar formada. Não. Vamos lá, vamos na realidade, vamos na prática, né? Para que elas possam entender. Isso também, com toda a juventude, deveria ser assim, né? Não é só fala, porque quando você fala, cada um tem um pensamento, né? A gente fala do De Bonne, é um pensador italiano, que ele fala assim, que fala muito da questão do desconstruto, né, mental. O que você fala, né, não foi o que eu pensei. Você falou uma coisa, eu construí outra coisa, mas se você faz a imagem, você vai levar todo mundo para aquele mesmo pensamento daquela imagem. Então, a gente faz isso com elas, né? E elas começam a entender esse processo. Aí, também uma coisa que a gente falou ontem, né? Tá bom, mas o que vai impedir de você chegar a esse objetivo? Essa escada, lá em cima. Esse processo, já falou que tem que estudar, tá o ano, a gente faz ano a ano para chegar até lá. Aí elas mesmas, na roda de conversa, elas se ajudam. Se eu colar com um cara não legal, eu não vou chegar lá.
se eu ficar conivente com as coisas erradas, eu não vou chegar lá. Então, ali já tem um resultado. Aí outra coisa, e se eu ficar grávida também não. Então, ato da prevenção, né? Você não está proibida de trabalhar a sua sexualidade, não é isso. Mas a questão de uma criança nesse processo do teu futuro. Aí você está falando sobre o quê? Prevenção na adolescência, prevenção da gravidez na adolescência. Então, essa linguagem, né? E hoje a gente está com essas meninas, né? Porque o sonho delas, aí, quero sair do Jardim Gramacho. A uma falou assim, nós vamos mudar o Jardim Gramacho. Então, não sou, elas que vão construindo. Você está ali como ponte, como facilitador do sonho, facilitador do processo. Não é você que vai dar o processo, né? Mas são elas que vão mudar a realidade delas no lugar que elas estão. Que conversa, né? Assim, vamos fazer um Entre Ecos e Afetos por aí, para ouvir essas meninas também. Eu achei participar de uma interessantíssima essa conversa. questão de você provocar a mudança da pesquisa. Porque o algoritmo do telefone dessas crianças, né, estão voltadas muito para o TikTok. E aí, se você implica isso, de que ela mesmo faça essa pesquisa, automaticamente vão aparecer mais coisas sobre aquele assunto, né? Então, acho que seria aí um braço de você A ideia começar. É uma ideia legal, super legal, super interessante. Assim, foi uma conversa incrível, tá? Saber muito sobre o projeto que você tem, que é incrível, a gente consegue ver amor real nisso. Daniel com uma história de vida. Daniel olha para Daniel e fala assim: como é que esse menino já fez tanta coisa? Cara de 16 anos. Deve ter começado com 3. A realidade é essa. O que vocês, assim, têm para mensagem final para algum jovem, adolescente, até a família mesmo nessa situação de vulnerabilidade? Uma mensagem que vocês pudessem deixar. Simples, para mim, assim, nunca para de sonhar, né? A gente fala muito do Gonzaguinha, né? Da música Gonzaguinha, viver e não ter a vergonha de ser feliz, né? É uma música aqui, e a semente do amanhã, porque eles devem se sentir semente e devem já se ver. Quando eu trabalho com as crianças e com essas meninas, eu já provoco esse pensamento, né? Vamos se ver, e elas se desenham ganhando diploma, elas se desenham, né? Eu provoco o teatro, né? Eu provoco. Hoje é dia da formatura. Você se formou em quê? Para que elas possam realmente entrar nesse túnel do futuro. Às vezes, vamos entrar no túnel do futuro. Porque se não for assim, né, e cuidado com a sua mente, com os sabotadores, né? Com a mente que é você dormindo, vendo Netflix a noite toda. Não, vamos brigar com isso, né, pro teu sonho, né? Fica do teu sonho, e não do lado dos sabotadores. Bacana, Daniel. Uma mensagem. Olha, hoje quem nasce nos 10% mais pobre do país, ele vai demorar em média 180 anos para chegar à classe média. São 9 gerações. Então você percebe que a ascensão social é uma dificuldade muito grande, né? Há uma estratificação social muito grave no país. Só que eu acredito no que Kant dizia, que o homem é aquilo que a educação faz dele. Então, se você tem um livro, leia. Se você pode acessar o YouTube, estude. Faça um curso, faça uma faculdade. O estudo é algo que a gente nunca vai se arrepender, porque o conhecimento, de fato, ele tem a capacidade de libertar. O conhecimento ele pode libertar uma sociedade, um povo, e o conhecimento também pode libertar o indivíduo. Então, eu acredito realmente na educação e que a educação é a única maneira que uma pessoa pobre tem, de forma honesta, de sair daquela realidade e construir um futuro melhor, tanto para ela, quanto para sua família, quanto para a sociedade. Então, o conhecimento é uma das coisas que quando você passa para uma outra pessoa, você não perde, você acrescenta, né? Então, ele se multiplica. Então, se você puder aprender, seja qual for a forma, aprenda. E se você puder ensinar também, ensine. Porque é com muito conhecimento que a gente vai construir um futuro melhor. E onde podemos encontrar vocês, o trabalho de vocês, o que vocês desenvolvem? Então, eu sou do Conselho da Criança, no SEDC, no Conselho Estadual. Estou na Cheifa, né? Sou coordenadora executiva da Associação Pamen Cheifa. É uma central humana de educação e ideias de formação alternativa, né? Está na Rua Monteiro Caminhão 25 de Jardim Gramacho, né? Esse projeto já funciona há quase 20 anos, né? E estou nas redes, né? Quem quiser conhecer também pode visitar, pode marcar um dia, né? Para a gente se ver.
Quais redes, Fatinha? Não, a rede não Bate Educa, eu estou também do conselho, né, da rede. Estou na rede no YouTube, no YouTube não, no Instagram e no Facebook, né? Meu pessoal é Fátima Silva DH, @gmail.com. Sou do Direitos Humanos, né, também. Sou do Movimento Candelária Nunca Mais, que fez 32 anos agora. Então a gente está aí nessa projeção de formação e para criar protagonismo mesmo, né? Para que os adolescentes, as crianças possam, porque a gente um dia a gente vai passar o bastão. Para quem, né? Se a gente agora não começar a formar os novos quadros do futuro. É O que isso. você trouxe aí, um livro Eu interessante? trouxe aqui para vocês o folder da Cheifa, mas eu vou deixar para vocês também o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Atualizadíssimo, né? Porque esse aí é o que é a nossa luta de implementação dessas leis, né? É muito bonito ele, mas é mais bonito ainda que ele está implementado, né? Que fala de todos o caminho, né? De todas tem gente que fala assim, fala assim que o estatuto, né? Já teve uma grande pessoa falando para rasgar o estatuto, botar no lixo, não é isso? Mas é uma lei, é a maior, né? Assim, o mundo todo elogia o estatuto, os países, né, elogiam o estatuto, né? E a gente tem o estatuto, né? E a gente precisa implementá-lo. Precisamos trazer a prática, né? A Exatamente. prática desse livro. Exatamente. Precisamos ser elogiados porque praticamos o que está escrito aqui. Verdade. Porque além da implementação, porque às vezes começa só com um projeto e fica no projeto, né? Às vezes vários projetos começam de forma que vai atender milhões de crianças, milhões de pessoas, e infelizmente acabam porque não são incentivados, não são motivados, não tem recursos, né? Porque felizmente, eu acho que felizmente precisamos de recursos para que mantenham, né, para que sejam implementados com maior número de pessoas e maior número de lugares e comunidades, não só nos grandes centros, né, como você bem disse, existem lugares e populações, né, você mencionou indígenas, quilombolas, né, que não têm acesso nenhum, que nem imaginam, né, que existe isso daqui, né? Então é importante. Daniel. Onde a gente te encontra, Daniel? Pessoal, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, uma conversa muito bacana. Também agradecer a Fátima, é um prazer te conhecer. Vocês me encontram nas redes sociais, né? Tanto Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Daniel Silva Prof. Em todas as redes, então é fácil de encontrar. Para quem quiser aprender um pouco mais sobre filosofia, né? Quem tiver interesse nessa área educacional, podem me procurar lá, vai ser um prazer receber vocês. Bom, muito obrigado, tá, por vocês estarem aqui. Muito obrigado por vocês estarem propagando o amor, propagando, né, o conhecimento de vocês. O trabalho de vocês, de fato, assim, ecoam afetos, né? Tocam vidas e transformam vidas, né? E eu espero que a gente nunca esqueça de que uma criança transformada hoje se transforma num adulto pleno amanhã. E é isso. Obrigada para vocês que ficaram até agora aqui ouvindo essa conversa. Que a educação seja uma ponte entre o hoje e um futuro mais justo para todo mundo. Um beijo. Tchau.